Seguindo em frente aqui com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra no Siman Kaftet, capítulo 29, nas alachot que tratam das midot, das virtudes e do caráter da pessoa. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na alachá Yud Gimel. Em contraposição ao dito na alachá anterior, que devemos amar cada Yehudi. Por outro lado, Kol asonei echad meisev elibo, over belot aseh, sheneimar lot tisna et achicha bilvavecha. Alguém que odeia algum outro Yehudi, ele guarda isso no coração, ele transgride o que está escrito no Pasuk, lot tisna et achicha bilvavecha. Você não deve odiar o seu irmão no coração. Vemos aqui que o problema é manter isso dentro de você, dentro do coração. Vem hataish kenegdo, e se alguém fez algo contra você, alguém te prejudicou, lo istemeinu veishtok, não é para ficar quieto e fingir que nada aconteceu, que Moshe nemar bereshaim velo diber Avshalom yamnon lemerav ve'atov, como a gente encontra com os reshaim, Avshalom, filho de David Amelech, quando ele teve um problema com Amnon, ele não falou nada, ele ficou bravo com ele, ficou nervoso, estava irritado, mas ele fingiu que nada tinha acontecido, e ele guardou essa raiva dentro do coração, até que depois, em algum momento, ele pôde se vingar. Que Sanav Shalom et Amnon, ele odiava o próprio irmão Amnon, mas ele ficou quieto. Ela mitzvah alav leodio velomar lama sita likach vekach lama chatata li badavar hazeh. Pelo contrário, a pessoa não deve guardar essa raiva dentro do coração, ela deve chegar diretamente na pessoa e falar: por que você fez isso comigo? Por que você se comportou dessa forma? Shinemar, ocheach, tocheach et amitecha. Como está escrito no Pasuk, você deve advertir o seu irmão, aquela mesma pessoa que pertence ao seu povo. Você não pode deixar quieto, você tem que ir lá e perguntar diretamente para ele por que você fez isso. Vem Hazar Bikesh Mimeno Limcholo, se a pessoa fala: olha, eu sinto muito, eu fiz errado, eu peço desculpas, tzarich limcholo, deve perdoá-lo. Velo yachzari, shneimar vaitpalel Avraham el Elokim, a pessoa não deve ser cruel e não perdoar outra pessoa, como a gente encontra com Avraham Avinu, que ele rezou por Avimelech, mesmo que Avimelech tinha pego a esposa dele, Sará. Avraham Avinu, na hora que ele pediu desculpa, ele voltou atrás, ele se arrependeu, Avraham Avinu perdoou na hora e até mesmo rezou por Avimelech. Obviamente está se tratando que a pessoa pediu desculpa e não vai voltar a fazer isso. Ele mudou o comportamento dele. Se ele continua fazendo a mesma coisa, então o fato dele falar desculpa não significa nada se ele continua mantendo o mesmo comportamento. Be'avot Rabbi Natan, a gente encontra em Avot Rabbi Natan, a gente tem o famoso Pirkei Avot. Existe uma Braitot da Gemara que é chamado Avot de Rabbi Natan. São uns complementos para as Mishnayot de Masechet Avot. Vesinat Abriot Keitzad. O que é chamado Sinat Abriot? Odiar pessoas. Melamed shelo yichaven adam lomar ehov et hachachamim usna et hatalmidim, ehov et hatalmidim usna et hamearetz. A pessoa não deve pensar o seguinte: fala, olha, tem mitzvah de lehov, tem mitzvah de gostar dos outros, porém eu gosto dos hachamim, eu gosto dos sábios e não gosto dos alunos, eu gosto dos alunos e não gosto daqueles que nem têm intenção e nem querem aprender. Ou seja, o amor e a raiva existem dentro da pessoa, e também com relação ao amor e a raiva deve-se procurar um equilíbrio. Tem lugares onde o amor tem que ser exposto e tem lugares onde a raiva deve ser exposta, porém a pessoa tem que saber aonde exatamente focar a raiva. A raiva tem que ser focada, como ele vai falar logo para frente, onde isso deve ser colocado. De qualquer jeito, o amor ele deve ser distribuído, deve ser vivido para todas aquelas pessoas que não fazem nada de errado. Às vezes alguém fez algo errado com você, explica para ele, fala o que aconteceu, conversa e deixa isso passar, deixa isso ir embora. Contanto que a pessoa tenha feito tchuvá, tenha se arrependido e tenha pedido desculpas. Então, onde é o lugar onde a gente deve colocar a raiva? Ela ehov et kulam, usna et apikorsim, v'amesitim, v'amedechim, v'chen amasorot. A pessoa deve colocar a raiva dele em pessoas que estão agindo contra a vontade de Akadosh Baruch Hu e estão incitando pessoas a fazerem algo errado. Apicorsim são pessoas que eles são ateus, eles distribuem, eles espalham por aí o pensamento dele, a ideia deles. Mesitim e Medechim são pessoas que levam outras pessoas a fazerem haverá, eles incitam outras pessoas a fazerem errado. Ve'amasorot são pessoas que entregam Yehudim para o governo, entregam Yehudim para algum tipo de colocar em algum problema. São pessoas que fazem mal para os outros, tanto em questões espirituais quanto em questões materiais. Esse tipo de pessoa, essas pessoas é lá que a gente deve focar
a raiva e o ódio. Obviamente, se dá para conversar com a pessoa, explicar para ele que esse não é o caminho correto e ele te ouvir, ótimo. A gente está tratando aqui de pessoas que reconhecem o caminho que eles estão, eles sabem que eles estão fazendo errado e mesmo assim eles mantêm nesse lugar, já não tem mais lugar para o amor, e sim a gente deve colocar aqui a raiva e saber usar ela da maneira correta, saber encontrar o equilíbrio. Assim fala David HaMelech, aqueles que odeiam a Kadosh Baruch Hu eu vou odiar, aqueles que se levantam perante Hashem, com eles eu vou brigar. Tachlit sinah sinatim, eu vou odiá-los até o fim, eles vão ser para mim como inimigos. Ou seja, mesmo David HaMelech, que a gente encontra todo o amor e o carinho que ele tem no Sefer Teilim, toda aquela emoção e todos aqueles desejos de fazer o bem, ele sabe que tem lugares, tem momentos onde a raiva tem que ser usada, e são momentos em que a pessoa está fazendo algo errado para outros, ele está incitando outras pessoas a fazerem algo errado e não tem com quem falar, não tem como consertar. Nessa situação, realmente existe lugar também para raiva, seguindo o caminho do Kitzur Shulchan Aruch aqui, que ele seguiu o caminho do Rambam, que tem que sempre encontrar o equilíbrio entre os dois extremos, e não só um deles. Alô, Omer, ve'ahavta lecha kamocha ani Hashem, matam ki ani Hashem berativ, vim osem aseh amecha, ata ohavo, vim lav, e ata ohavo. O Pasuk fala, ve'ahavta lecha kamocha ani Hashem, a pessoa deve amar o outro, porque ele foi criado também para Kadosh Baruch Hu, somos todos Yehudim, somos todas pessoas criadas por Kadosh Baruch Hu, então deve se amar um ao outro. Porém, somente alguém que ele é reich, ele se comporta como você, alguém que ele age, ele se comporta de maneira correta, de maneira positiva, mas alguém que ele age negativamente, alguém violento, alguém que prejudica os outros, aqui não existe a mitzvah de ahava. הלכה י"ד, אסור לאדם לבקש דין מן השמיים על חברו שעשה לו רע, ודווקא בדאית לדינא בהרע, וכל הצועק לחברו הוא נענש תחילה. A pessoa não deve rezar para Kadosh Baruch Hu castigar alguém que fez mal a ele. Porém, isso só é correto se você pode levar a pessoa num Beit Din, para um julgamento aqui no Olam Hazé. Mas se a pessoa fez algo com você que você não tem como resolver esse problema no Olam Hazé, nesse mundo, não tem como ir num Dayan, não tem como ir num juiz, em alguém para resolver o problema, aí você pode pedir ajuda de Kadosh Baruch Hu para que ele resolva o seu problema. E quando não é essa situação, quando é uma situação em que você deveria resolver o problema entre vocês ou com um juiz, se você rezar para Kadosh Baruch Hu castigar a pessoa, quando não precisava que a Kadosh Baruch Hu castigasse ele, se podia resolver o problema através de um juiz ou de algo assim, a pessoa que reza para que isso aconteça, reza pelo mal do outro, ele é castigado primeiramente. Da mesma forma que a gente encontra que alguém reza pelo bem de alguém e ele precisa da mesma coisa, ele vai receber o bem antes que o outro receba, assim também alguém que reza para outra pessoa ser castigada, o castigo vai recair sobre ele primeiramente. E tem quem diga que mesmo que você não tem como resolver o problema nesse mundo, conversando com ele ou através de um juiz, e você precisa da interferência divina para que algo aconteça, mesmo assim você não pode rezar pelo mal dele, a não ser que você conversou com ele primeiro. Primeiro você tem que conversar, avisar, falar, olha, se você não resolver esse problema, se não parar isso, eu vou rezar para que as coisas deem errado para você, aí se torna permitido. הלכה ט"ו, הרואה את חברו שחטא או שלח בדרך לא טוב, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא במעשיו הרעים, שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך. Alguém que vê um amigo fazendo algo errado, pecando, fazendo algo errado, seguindo por um caminho ruim, tem uma mitzvah de trazer ele de volta, de colocar ele no caminho correto, avisar ele do que ele está fazendo e como isso é prejudicial. Como está escrito no Pasuk, הוכיח תוכיח את עמיתך. A gente deve advertir ao próximo. Advertir alguém é colocar ele no caminho correto. ומוכיח את חברו בין דברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, ולהביאו לחיי עולם הבא. Porém, na Gemara já é trazido que é muito difícil é muito difícil advertir alguém, porque muitas vezes quando você adverte alguém, a pessoa vê isso como uma crítica, e ele se coloca em posição de defesa, consequentemente ele nem ouve o que você está falando, e ele já pensa o que você fez de errado, e que você não tem direito de me advertir. Por isso eu falo que quando você vai advertir alguém, você deve fazer isso primeiro entre você e ele, não na frente de outras pessoas. Na frente de outra pessoa ele vai ficar com vergonha, ele vai ficar numa situação
numa situação muito ruim, e aí ele vai querer se defender, ele vai atacar de volta. E você deve também falar benachat, belashon rakah, falar com tranquilidade, numa linguagem boazinha, tranquila, para que a pessoa esteja disposta a ouvir. E fala que você está fazendo isso para ele pelo bem dele, porque você quer que ele vá para o Lamabá, você quer que ele tenha um futuro bom, você não faz isso porque você quer mudar ele, você não faz isso porque você é contra ele, você está do lado, você está apoiando ele. Quando a pessoa faz isso só entre os dois, ele fala com tranquilidade, ele fala que é para o bem da pessoa, aqui existe a chance de que o outro ouça. E alguém que ele tem a oportunidade de advertir o outro, e ele pode realmente colocar a pessoa no caminho correto, mas ele não faz isso, ele deixa o outro seguir em frente no pecado dele, com os problemas dele, ele tinha a oportunidade de consertar, ele não consertou, essa pessoa que tinha essa oportunidade, ele próprio vai ser castigado pelo pecado dos outros. O outro que poderia ter entrado no caminho correto, que poderia ter aprendido a verdade, poderia ter seguindo um bom caminho, e eu não fiz isso, eu deixei ele se virar, eu deixei ele seguir a vida dele sem interferir, quando eu tinha o poder e a força de interferir, eu tenho responsabilidade sobre isso também, e o pecado dele também, eu vou ser castigado por isso, já que eu tinha a oportunidade de advertir e eu não adverti.